mais baixo? Preciso falar mais alto? Como que tá aí? Estão conseguindo me ouvir? Tá, então tá jóia. Maravilha. Qualquer coisa me sinalize, eu tô vendo aí, tá, o chat. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui se não tá. A internet também tá boa. Certo. Ok, então tá aparecendo umas coisas aqui. Não sei. Don't worry, tá falando que eu não devo me preocupar, mas tudo bem. Então vamos começar a nossa aula. Meu nome é Natália Leandro, essa é a nossa aula 10 de pré-assistência de enfermagem no período perioperatório. Então vamos aí, sejam muito bem-vindos, vamos aproveitar a nossa tarde, crescendo cada vez mais na escolha que vocês fizeram. Muito obrigada pela presença de vocês e o empenho de vocês, tá? Que a gente continue firme e forte. Vamos para a nossa semana. Hoje nós vamos tratar exclusivamente da sala de recuperação pós-anestésica, como que é a rotina ali, tá? A gente teve muitas discussões ao redor, né, da questão do ato anestésico cirúrgico, vocês trouxeram os estudos de vocês, estão entendendo a importância de cada profissional, de cada momento dessa assistência perioperatória, né? O que é o pré-operatório, o que é o intraoperatório e o pós-operatório imediato. Então, a gente vai ver assistência de enfermagem, quais os desconfortos e complicações, a monitorização, né, hemodinâmica, avaliação dos parâmetros vitais, escalas de dor, índice de Aldred e também o de Stewart, tá? Vamos aí para nossa aprendizagem. Então, a gente vê que a questão da sala de recuperação pós-anestésica, né, ela vai ser aí cada vez mais sofisticada também, porque todos os avanços vão estar em todos os momentos, né, avanços tecnológicos, avanço dos cuidados, né, então, pacientes, né, tem um alto risco logo no pós-operatório, então, por exemplo, cirurgias de grande porte, de alta complexidade. Então, cada vez mais se busca a segurança do paciente, não é? Tanto no intraoperatório como também no pós-operatório imediato. Então, os hospitais, né, que eles vão ter sempre essa sala especial, que é a sala para recuperação pós-anestésica, que é desse ato, né, anestésico cirúrgico. Então, a gente tem aí, né, esse momento que vai se garantir a saúde, né, no pós-operatório. Então, a gente tem uma estrutura física que ela vai estar dentro também do bloco cirúrgico, bloco, né, ali ou no centro cirúrgico, ela vai estar, não é, muito facilmente ligada às salas operatórias para a transferência desse paciente para esse setor. Então, é necessário que se obedeça a todos os parâmetros que se tem lá na sala cirúrgica, então, de ter, né, paredes laváveis, o chão, tudo sem frisos, as cantoneiras, né, os cantos arredondados, então, todos esses padrões também vão se seguir. É importante que o posto de enfermagem esteja, né, aí visível, né, com visibilidade para todos os leitos, para que imediatamente possa se ter ali uma intervenção. É necessário carrinho de parada, os monitores, tá? A gente tem as réguas de gás, e tudo isso vai ser aí para a melhor acompanhamento do paciente nos primeiros momentos no pós-operatório. Então, a gente tem o objetivo da recuperação pós-anestésica, é justamente, né, a gente receber o paciente que foi submetido a um procedimento anestésico cirúrgico, até que sua consciência seja recuperada e seus sinais vitais estejam estabilizados, de forma a garantir a segurança do paciente. Então, a gente falando na última aula sobre os medicamentos, né, os anestésicos, os analgésicos, os sedativos, toda a exposição do paciente, além dos riscos mecânicos, riscos da intervenção. Então, tudo isso vai ser pensado, não é, aí na sala de recuperação pós-anestésica, se avaliando os riscos desse paciente logo ali nos primeiros momentos no pós-operatório. Então, ela deve ter essa estrutura, os equipamentos
né? Tem que ter equipe de enfermagem, a fim de que as intercorrências do período pós-anestésico possam ser evitadas ou minimizadas, visando estabelecer o equilíbrio fisiológico do paciente. Então, se estudando as patologias e as principais intercorrências que podem ocorrer no pós-operatório imediato, sempre a gente vai estar atento, né, mediante ao tipo de procedimento que foi feito, a classificação de risco desse paciente. Então, tudo isso vai ser aí avaliado, tá? Os materiais que vão estar disponíveis aí nesse setor, eles vão ser materiais básicos, né? Como a bandeja de cateterismo vesical, sondas vesicais de demora, sistema de drenagem vesical, então a gente tem a sonda, a bolsa, né? Todo aquele sistema. Curativos, chumaço de algodão, gás, termômetro, tubos de coletas de exames, travesseiros, cobertores e coxins e materiais e equipamentos da sala de recuperação pós-anestésica. Então, a gente tem um armário com um arsenal ali dos materiais que são necessários dependendo da quantidade de leitos que nós temos. Então, tem de equipamentos e tem também de lençóis e tudo que a gente vai usar na assistência com o paciente ali também. Também vai ter, como eu falei, o carrinho de parada, vai ter as medicações que são administradas ali na sala, então também pia para fazer higienização das mãos, tudo isso aí vai ter que ter dentro da sala de recuperação pós-anestésica. Então, a gente tem os equipamentos básicos, né, que a gente vai ter o oxímetro de pulso, o monitor, né, que a gente tem aí multiparâmetros, então a gente tem hoje equipamentos avançados, né, com esse monitor, colocando tudo que é parâmetro aí e sinais vitais do paciente. Então, quando ele chega na sala de recuperação pós-anestésica, ele já vai ser monitorizado, que é uma das principais coisas, né? Vem o profissional lá, chega na sala de recuperação pós-anestésica, ele passa o plantão, o quadro clínico do paciente, todas as intervenções que foram feitas, não é? E a gente faz aí a monitorização desse paciente na sala de recuperação pós-anestésica. Então, a gente tem isso aqui, é um fluxômetro, tá? Que ele é conectado ao oxigênio e a gente controla quantos litros aqui através dessa bolinha, né? A gente gira esse botãozinho e ela vai subindo para apontar qual que é a quantidade de gás que esse paciente, gás oxigênio que ele vai estar recebendo, tá? Pode ser por um catéter, uma máscara, dependendo do indicativo. Então, esses equipamentos básicos, né, eles vão ficar acima da cabeceira, do leito, são fixos na parede, como oxigênio, com fluxômetro, saída de ar comprimido, fonte de aspiração a vácuo, não é? E foco de luz, tomada e oxímetro de pulso, e monitor eletrocardiográfico, o esfigmomanômetro, estetoscópio e termômetro. Então, são aí equipamentos bem importantes, né, para aí os cuidados com esse paciente. Então, temos os equipamentos básicos, tá? Já para o suporte respiratório, nós vamos ter, por exemplo, sondas de aspiração orotraqueal. Esse paciente pode ter necessidade, dependendo da intervenção, de fazer aspiração, ou na região ali nasal, ou oral, né? Então, a gente também em traqueia para tirar secreções que estiverem atrapalhando o sistema respiratório do paciente. Aí a gente, por exemplo, se o paciente ele está com a saturação baixa, e a gente vai vendo lá, e a saturação do paciente, boa, né, de 95, 100, aí tá descendo, tá lá, 90, 89, dependendo, das primeiras coisas que a gente tem que verificar é isso, se não tá tendo obstrução das vias respiratórias, impedindo aí, no caso, a troca gasosa eficaz. E aí a gente já faz a aspiração desse paciente. O laringoscópio também é muito importante, com tamanhos diferentes, porque ele é para intubação. Se esse paciente tiver
vai estar no carrinho, né, de parada, é isso aqui. Se o paciente, de repente, ele não estava entubado, mas ele tem uma parada cardiorrespiratória lá dentro da RPA, então tem que ter o equipamento para intubação desse paciente. E também aí o ventilador mecânico, né, que é o aparelho que vai fazer a ventilação aí, tá? Então, a gente tem todos esses equipamentos e também, né, o ambu para ventilação manual também vai ser aí necessário nessa sala para intervenção junto ao paciente. Para o suporte cardiovascular, nós não vamos ter aí, não é, materiais, equipos de soro, materiais para transfusão de sangue, não é, equipamentos para mensurar a pressão venosa central, né, PVC, as soluções e drogas utilizadas de rotina na reanimação cardiovascular. Então, todos esses equipamentos, aqui é um Polifix que a gente tem, aí de dupla via, que eu mostrei para vocês lá também, acho que não, C5, né, ou C3, me falha a memória, mas aqui os equipamentos que nós temos aí para fazer também as intervenções. Então, vamos pensar aí nas competências que o técnico em enfermagem ele tem na sala de recuperação pós-anestésica. Então, quando a Camila trouxe a preocupação dela quanto à matéria que o médico deu ali, falando sobre que o paciente, né, que essas intervenções seria da enfermagem, competência, é realmente competência da enfermagem. E tem aqueles fatores agravantes, como eu falei para vocês, né? Então, qual que é o papel do técnico de enfermagem na sala, né? Prestar os cuidados de enfermagem conforme a prescrição de enfermagem. Então, eu tenho o enfermeiro, que ele também, lembrando lá do SAEP, né, que vai dar continuidade na sala de recuperação pós-anestésica, e que dentro da sala também nós vamos ter a prescrição médica e também a prescrição de enfermagem. E tem realizar as tarefas diárias e semanais de montagem, desmontagem, limpeza concorrente terminal na sala, né, para atendimento aos pacientes. Também, gente, vai ter as mesmas rotinas, necessidades de fazer limpeza terminal, as necessidades de reposição de material, verificação de data de validade, então todo esse acompanhamento é extremamente importante dentro desse setor também. Participar dos aprimoramentos e treinamentos dos processos realizados na unidade, opinando e realizando sugestões. Muitos dos treinamentos das equipes são realizados dentro do próprio setor no momento de trabalho, tá? Então, também, às vezes tem alguma intercorrência que é necessário estar dialogando com a equipe, melhorando os processos. Então, tudo isso também vai ser ali naquele ambiente. Cuidar pelas condições ambientais, segurança do paciente, da equipe multiprofissional, manusear e limpar corretamente os equipamentos e materiais. Lembrando que continua a mesma vertente, né? Os equipamentos somos nós que fazemos as higienizações, enquanto que a equipe de limpeza vai fazer limpeza no chão, parede, né? Concorrer a terminal também, que vai ser tudo, né? Admitir o paciente, né, conforme designação do enfermeiro ou em conjunto com o mesmo. Geralmente, dentro da sala de recuperação anestésica, os leitos são numerados, né? Ele deve ser numerado. E o enfermeiro vai fazer a escala diária, geralmente, pela quantidade de profissionais que ele tem ali no setor e também o fluxo das cirurgias. Então, ele vai fazendo toda a organização para tentar dimensionar o trabalho, como eu falei para vocês, para que não pese para, não é, aí os profissionais. Então, aí, vamos dizer, tem o leito 1 que ficou com a Maria, o leito 2 ficou com a Joaquina, então vamos pôr um para cada. Então, vai se, dependendo da complexidade também, tá? Importante é que dentro desse setor também tem uma escala que ela é usada largamente, que é a Aldrich e Krolik, tá? Então, quando entra dentro, o paciente ele é admitido na sala de recuperação pós-anestésica, vai ser aplicado, né, todo ali a prescrição de enfermagem e nós temos essa escala que é específica também de acompanhamento desse paciente ali nas primeiras horas no pós-operatório imediato. Então, a cada 15 minutos, né, na primeira hora, é importante a gente ficar
muito em concurso, em provas, quando vocês forem fazer. Então, quando que vai ser aplicada essa escala de Aldrich, né? Vai ser de 15 em 15 minutos na primeira hora, após a cirurgia. Então, entrou o paciente, já é aplicado ali dentro da sala de recuperação pós-anestésica, e a gente vai na primeira hora, vai fazendo a cada 15 minutos, tá? Quando é na segunda hora, então passou uma hora da cirurgia. Aí, quando entrar, né, para a segunda hora, a gente vai fazer a cada 30 minutos. E depois, né, a partir da terceira hora, vai ser a cada uma hora a aplicação dessa escala de Aldrich. E assim, é bem importante a enfermagem fazer acompanhamento, porque se você não faz acompanhamento, você está colocando em risco o paciente. E a nós também, né, quando há algum agravo, então tem lugares que eles são muito severos, né, com esses acompanhamentos desses registros, tá? E, no caso, o que se busca, né? Que esse score dessa escala, ela fique acima de 8, pelo menos, que dá aí realmente uma confirmação que o paciente está alcançando níveis satisfatórios de recuperação. Então, essa aqui é a escala, gente. Pode ter formatações diferentes na parte gráfica, esses os itens que vão estar contemplando nesse índice de Aldrich Curve, tá? Vai ser atividade muscular. Então, assim, o paciente, ele movimenta os 4 membros. Se ele estiver movimentando os 4 membros lá, ele vai receber 2 pontos. Movimenta 2 membros, então só movimenta os membros superiores e não movimenta os inferiores. Então, ele vai receber apenas 1 ponto. Ele é incapaz de mover os membros voluntariamente ou sob pressão, então eu faço algum estímulo, não é? E ele não consegue movimentar. Então, o índice dele, o número, o score vai ser 0. Já a respiração também tem 3 aí, né? Importantes numerações. Então, se é capaz de respirar profundamente, tossir livre, então ele recebe 2 pontos. Se ele está com dispneia ou dificuldade, limitação respiratória, ele recebe 1. E se ele está com apneia, que é a ausência, né, da respiração, aí vai ser 0. A circulação, né, vai ser a pressão arterial 20% do nível pré-anestésico, então ele está alcançando ali 20% daquilo que ele tinha antes, não é, do ato anestésico cirúrgico, então ele vai receber 2. Se a PA está de 20% a 49% do nível pré-anestésico, ele vai receber só 1, e se a PA estiver 50% do nível pré-anestésico, ele vai receber 0, tá? A consciência está lúcido, orientado no tempo e espaço, vai ser 2, desperta-se solicitado 1, não responde 0, e a saturação, que vai ser através do oxímetro de pulso, né, que é aquele aparelhinho que coloca no dedinho, que ele vê o nível de oxigênio circulante. Então, se ele é capaz de manter a saturação de O2 maior que 92% respirando em ar ambiente, ele recebe 2. Se ele necessita de oxigênio para manter a saturação, né, maior que 90, ele recebe 1. E se a saturação de O2 está menor que 90, mesmo com oxigênio, ele recebe 0, tá? Depois eu respondo, tá, Renata? Então, assim, esse é para adultos, tá bom? Aqui é o índice de Aldrich, que vai ser para adultos, pessoas acima aí de 12 anos, tá? Que é já para de 0 a 12 anos, vai ser usado o índice de Stewart, não é? Porque tem algumas diferenças, né? A consciência, a gente tem só 3 itens de avaliação. Então, se está acordado é 2, se responde a estímulos é 1, não responsivo é 0. Vias aéreas, né? Tosse ao comando verbal ou choro 2. Manutenção manutenção boa de via aérea 1. E requer assistência de via aérea vai ser 0.
E a movimentação, movimento intencional dos membros, 2, movimentação não intencional e sem movimentação. Então, aqui é um outro índice também que é utilizado de avaliação do paciente, exclusivo ali na sala de recuperação pós-anestésica para, no caso, que é o Stewart, né, que vai ser aí de 0 a 12 anos. Continuando com as competências do técnico em enfermagem na sala de recuperação pós-anestésica, então a gente está lá para executar a prescrição médica e assistência de enfermagem segundo o SAEP, lá que vocês estudaram, trouxeram, né, que é a sistematização da assistência de enfermagem, né, perioperatória. Então ela continua, ela começa no pré-operatório, vai para o intra e vem para o pós, né? Então ela continua essa SAEP sendo aí utilizada. A equipe deve estar atenta e comunicar ao enfermeiro sobre condições do paciente, bem como eventuais intercorrências, realizar com segurança a alta do paciente e sua transferência à unidade de origem. Então, lembra lá do transporte, que nós vimos, dependendo do grau de classificação desse paciente, então o transporte tem que ser muito bem pensado. Tanto dele da sala operatória para a sala de recuperação pós-anestésica, como para a unidade de destino também. Então, a gente vai ter que estar ali acompanhando tudo isso, não é, vamos levar o paciente, vamos, não, vamos pensar aqui como que vai ser o transporte se o paciente tem aí, né, algumas desordens que precisam estar sendo pensada, avaliada, planejada e executada. E outra coisa, tem os aspectos psicoemocionais do paciente. Vamos pensar lá nas medicações que deprimem o sistema nervoso central, né? A gente tem aí fatores emocionais que antecederam, né, essa cirurgia. Como que está o quadro desse paciente antes dessa cirurgia? Então, tudo isso também a gente tem aí, né, sendo um fator importante de avaliação no pré, no intra e no pós, né? Então, os familiares, né, passam por períodos de conflitos em decorrência das incertezas, inseguranças e medo do desconhecido, né? Ao mesmo tempo, eles buscam solução para os seus problemas de saúde. Eu quero fazer a cirurgia, mas eu estou com medo, né? É um conflito interno muito grande. As emoções, elas podem causar alterações orgânicas. Então, a gente tem aí que está atento todo esse processo de saúde e doença do paciente. Então, se ele está muito ansioso, isso pode dar uma descompensação respiratória, pode ter um aumento da dor, por causa de substâncias químicas que a gente produz no nosso corpo conforme a nossa condição emocional. Então, a gente tem aí toda essa dificuldade que tem que ser pensada nesses aspectos psicoemocionais, né? Se for falar que eu acho que a gente tem bastante entre vocês aí de familiares, né? O quanto que isso pode mexer aí com todo mundo na família, quanto que o medo, né? Eu tô passando por uma situação pessoal e às vezes para mim algo que parece momentaneamente ser simples, aos olhos das pessoas que não estão habituadas com a saúde, é algo muito grande, muito difícil, dá muito medo, né? A incerteza, o diferente, tudo isso a gente tem que estar tendo muito respeito, porque a gente não pode banalizar. Por que você está com medo? Isso é uma pergunta totalmente ofensiva, né? Eu estou colocando em xeque ali que seja um homem, que seja uma mulher, né? Eu tenho que pensar muito no como eu falo, né? O que eu falo. E aí nós vamos com a questão da admissão pós-anestésica. Ou ele vai fazer parte da nossa assistência de enfermagem. Então, nós estamos com o paciente no pré-operatório, nós estamos com o paciente no intraoperatório e estamos com o paciente no pós-operatório, né, até a sua alta. Então, esse anestesiologista e pelo enfermeiro, tá? Técnico ou auxiliar de enfermagem. Gente, está dando uma instabilidade aqui, vocês estão conseguindo me ouvir? Tranquilo? Tá tudo certo? Apareceu aqui que tá com má qualidade, mas vocês estão me ouvindo? Por favor? Tá cortando, Simone? Tá, vou tentar aqui ver se é aqui uma porta aqui que eu fechei. Só um pouquinho. Eu vou tentar abrir aqui, tá? Espera um pouquinho. Vamos ver se melhora, tá?
Tá, Ana, vamos ver aqui se melhora um pouco. Vocês vão me falando, talvez porque eu fechei uma porta aqui, eu não sei, que eu tô um pouco distante do roteador, né? Me digam aí se melhorou um pouco, tá? Aqui tá tudo tranquilo agora, vamos ver. Melhorou? Tá, Camila, eu acho que é porque eu fechei uma porta aqui. Vamos lá, então. Então, o paciente vai sair da sala. Lembra que eu falei que o anestesiologista é aquele, né, que vai chegar ali primeiro, óbvio, mas ele que fica lá até o paciente voltar, né, que ele faz as medicações para que o paciente volte, se ele não for indicativo de UTI, e ele que junto com a equipe de enfermagem até a sala de recuperação pós-anestésica, tá? E é ele que dá alta também lá da sala de recuperação pós-anestésica. Então, trata-se de uma fase crítica, né? Uma vez que o paciente encontra-se muitas vezes inconsciente, entorpecido e com reflexos diminuídos. Então, o paciente pode, como eu falei para vocês, ter confusão, ele tentar levantar do leito, muitas vezes o paciente está entubado, e quando o anestesiologista faz a extubação, nossa, o paciente agita, então, ele pode cair da mesa operatória, ele pode cair na hora da transferência, ele pode ficar agressivo, tá? Então, a gente tem que estar atento a tudo. Sempre aí. Tem um vídeo, gente, do Senac, que é um videozinho assim, razoável, né? Mas dá para ilustrar bem. Mas eu vou deixar para vocês assistirem depois, tá? Da aula. Eu aguardo vocês assistirem, é uns 15 minutinhos, e depois a gente volta se tiver alguma dúvida. Mas ele ajuda a fortalecer um pouco essa parte da sequência, né? Do cuidado aí, para consolidar o aprendizado na mente de vocês, tá? Então, a sistematização da assistência de enfermagem, ela vai dar continuidade aí nesse momento. Então, quando recebe o paciente, é necessário, primeira coisa, conferir a identificação do paciente. Gostei muito do trabalho que vocês apresentaram, falando sobre a importância, né, da identificação lá, a Simone, a Renata, se não me falha a memória, falando sobre a questão da medicação, então, a identificação do paciente de suma importância, não é? Receber a passagem de plantão do anestesiologista e da enfermagem da sala cirúrgica. Então, lembrando, quem está lá circulando dentro da sala, ele vai levar o paciente até a RPA e depois ele volta para a sua sala, tá? E aí, os profissionais que estão na sala da RPA, da enfermagem, que vão dar continuidade à assistência a esse paciente, tá? Realizar a avaliação ABC das vias aéreas, respiração e circulação, fazer a monitorização da frequência cardíaca, da PA, saturação de O2, temperatura, dor e nível de consciência. Então, tudo isso nós vamos estar lá registrando no prontuário do paciente através de impressos que são da instituição ou que direto também no prontuário eletrônico, tá? Depende como é a rotina da logística. Instalar oxigênio se a saturação estiver menor que 92%. Então, o paciente chega com a equipe, com o profissional de enfermagem, junto com o anestesiologista, vai ser recebido o plantão, e isso a gente já vai fazendo a monitorização e já vamos verificar como que estão os padrões desse paciente, né? Manter as vias aéreas permeáveis no posicionamento do paciente, se ele tiver muito ainda, né, com o nível de consciência rebaixado, a gente tem que colocar de uma maneira, dependendo de qual foi a cirurgia, mas para facilitar a respiração, ou às vezes deixa numa posição lá de Fowler, 30, né, da semi-Fowler, se não tiver contraindicativo da cirurgia. E vamos aplicar a escala, tá? A escala de Aldrich, lembrando, chegou, passo a cada 15 minutos, né? Depois 30 minutos na segunda hora, e a partir da terceira hora vai ser aí, no caso, de hora em hora, buscando sempre que o paciente esteja com um nível ali acima de 8, daqueles parâmetros que nós vimos, a movimentação, nível de consciência, tudo. Então, essa escala, ela ajuda muito a dar para nós, de uma maneira rápida, uma avaliação das condições gerais do paciente para a alta, da possível alta ali da RPA, tá?
Importantíssimo, por causa da hipotermia, manter o paciente aquecido, confortável e posicionado de acordo com o procedimento cirúrgico que foi realizado. Então, cada procedimento vai ter uma maneira de nós deixarmos ele posicionado, tá? Então, a gente tem que saber os posicionamentos ali na sala também. Quando ele chega para nós temos que ver o paciente todo, tá? Então, eu faço. Primeiro, eu recebo o plantão, faço a monitorização, aplico a escala e vou olhar esse paciente todo. Vou olhar onde está o curativo, qual a condição daquele curativo, avaliar se as sondas estão com débito, se estão, né, posicionadas corretamente, se ele estiver em uso de dreno. Tudo nós temos que colocar na nossa anotação de enfermagem e, ao mesmo tempo, também verificar se não está ao seno comprimido, se não está mal posicionado, porque vai comprometer ali a função desse dreno, né, e da sonda. A gente vai ver na nossa aula que nós vamos ser compartilhada, vai ser sobre sondas e drenos, então vocês vão pesquisar, vocês vão ver que legal que é aí entender a dinâmica, por que da sonda, por que do dreno, né? Realizar o balanço hídrico também, quando necessário, né? A gente tem aí que observar a dor e náuseas e vômitos, tá? E administrar analgésicos e antibióticos também, conforme a prescrição médica, tá? Tudo isso, lembrando, se eu avalio a escala de dor desse paciente, eu vou estar também o médico já deixa os analgésicos prescritos, os antieméticos também, tá? Ele vai deixar já a prescrição prontinha lá pra gente e a gente já vai avaliando. O paciente está com dor? Qual o nível da dor que o senhor está? Não é? Quando vocês estudaram lá o quinto sinal vital, que é a dor, vocês aprenderam sobre como fazer a avaliação dessa dor. E aí a gente vai usar, se o paciente estiver consciente, né, estiver ali já com nível de consciência, estiver gemente, consegue falar que está com dor, a gente vai já administrando os medicamentos. Manter as infusões venosas, e atentar aos sinais de extravasamento. Será que quando fez a transferência do paciente, algum acesso foi perdido? Então, tem que ver se está infundindo bem lá no local do acesso, se não está tendo sinais flogísticos, que é a hiperemia, né? Ao redor, calor, rubor, né? Que é a hiperemia ali ao redor do acesso. Verificar retenção urinária e sinais de bexigoma, tá? Então, a gente tem o paciente foi sondado. No caso, aqui ele está falando de quando o paciente não foi sondado. Foi uma cirurgia pequena, né? Então o paciente não teve necessidade de sondagem vesical, demora, e você oferece para ele, se ele está minimamente respondendo a algum estímulo, oferece para ele, né? Ou a comadre, para ela, a comadre, ou para ele, o papagaio, mas ele fala assim: eu estou com vontade de fazer xixi, mas não estou conseguindo. Então, provavelmente, por causa das medicações, alguma coisa, vai estar tendo a retenção. E a bexigoma é a distensão da bexiga, então fica endurecido na região pélvica e tal, e aí a gente vai ver a necessidade de estar fazendo intervenção aqui, tá? Observar essa distensão abdominal, então eu tenho a distensão na região da bexiga, que é o bexigoma, e posso ter em abdômen também. Verificar se não está tendo essa distensão, que pode ser fatores também ali que tem que estar tendo alguma intervenção. Minimizar fatores de estresse, então o ambiente é muito agitado, falando alto, e o paciente ali, tudo isso causa também estresse, né? Orientar o paciente sobre o término da cirurgia, garantir sua privacidade e zelar por sua segurança. É bem importante também, tá? Até aqui, pessoal, alguma dúvida do que foi falado? A gente pode, se vocês quiserem aí tirar alguma dúvida, tudo tranquilo? Tá dando para entender o passo a passo aí? Então tá jóia. Posso seguir sem dúvidas até aqui, entendendo a dinâmica? Perfeito. Então vamos lá. O paciente então tá dentro lá da RPA, ele estava dentro da sala operatória. Da sala operatória ele recebe alta para ir para ser admitido. Então quando muda, né, o local,
Ele é admitido lá na sala de recuperação pós-anestésica e depois ele recebe a alta da recuperação pós-anestésica para sua unidade de origem. Pode ser a clínica médico-cirúrgico ou, né, como eu falei para vocês, dependendo do quadro do paciente, se tiver alguma necessidade depois de UTI e tudo, ele ir para outro setor, tá? Alguns critérios são avaliados, né, juntamente com o anestesiologista e a enfermagem para a alta do paciente à sua unidade de origem. Então, primeiro, a escala de Aldrich tem que estar acima de 8, ele tem que ter uma estabilidade dos sinais vitais, o paciente tem que estar orientado em tempo e espaço, ausência de sangramento ativo ou retenção urinária, e ausência de náuseas e vômitos e dor sob controle. Também a gente tem a questão, né, o paciente não está com hipotermia, que também muitas vezes o paciente sai com hipotermia da sala de recuperação pós-anestésica e vai para o setor de clínica médico-cirúrgico. E, inclusive, eu acompanhei a defesa de um doutorado na USP, e que ela fez todo um trabalho para melhorar essa condição, porque é muito negligenciado. E ela fez o acompanhamento no Hospital das Clínicas, qual a temperatura que esse paciente saía lá da sala de recuperação pós-anestésica para o setor, né, de origem. E isso é um fator agravante que pode levar a problemas de infecção, várias coisas. E ela fez todo um trabalho para comprovar, né, a necessidade de ter esse como um parâmetro também da alta do paciente de dentro lá da sala de recuperação pós-anestésica, tá? Porque era bastante negligenciado isso. E aí vamos para os principais desconfortos, né, na recuperação pós-anestésica. O que a gente discutiu na sexta-feira, as complicações que podem ocorrer dentro da sala operatória. Mas dentro da sala de recuperação pós-anestésica, nós também encontramos aí os desconfortos e as complicações. Agora, inicialmente, eu vou tratar com vocês sobre os desconfortos que acontecem dentro das salas de recuperação pós-anestésica. A gente vai ver que, né, a gente tem aí o paciente nesse ambiente também podendo entrar tranquilamente no pós-operatório e ele agravar o quadro dele ali nesse setor, né, e se tornando até um paciente de alta complexidade. Então, nós temos que estar muito atentos. Geralmente o desconforto, ele é esperado, como eu falei para vocês, a prescrição médica, o anestesiologista deixa lá a prescrição, porque sabe que alguns desconfortos são esperados, principalmente dependendo do tipo de cirurgia e os medicamentos que o paciente teve contato, tá? Mas a gente vai ter alguns agravantes, por exemplo, pacientes com extremos de idade, doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão arterial sistêmica, vai ter que ter uma atenção especial nesse pós-operatório imediato, né? Tudo isso. E o que a gente pode encontrar de desconforto na RPA? Primeiro, dor aguda. O paciente, né, a dor pode ser uma experiência tanto emocional e sensorial desagradável. O que a enfermagem vai fazer, né, nesse caso? A gente tem que ver primeiro se há dor, qual que é a intensidade dessa dor. Lembrando que, às vezes, nós temos um problema a dor pode ser emocional também, né? A dor do medo, a dor da angústia, de tantas coisas. Então, a gente tem sempre que fazer uma avaliação criteriosa. Não é só chegar e falar assim. Sim, exatamente, né, Letícia? Exato. Às vezes, o paciente está com dor. Tá com dor. Aí, lembra lá, todos os critérios que a gente tem. Qual a intensidade, o que alivia, o que aumenta aquela dor, né? Porque às vezes a gente tem manejos que não necessariamente sejam um medicamento. Lembra que a gente também tem coisas que a gente pode fazer que aliviam a dor. Então, às vezes é o posicionamento do paciente, então tudo isso a gente tem que ver. Mas, se acaso eu tentei os manejos, já investiguei bem qual a intensidade daquela dor, qual o tipo de intervenção que foi feita, que a dor realmente é esperada, e eu tenho a prescrição medicamentosa, eu vou fazer o medicamento, mas sempre tendo critério de fazer, atentando
o horário que foi feito e ao período mínimo que se pode fazer novamente, tá? Eu não posso, às vezes o paciente acaba de dar a medicação, o paciente fala assim, não, mas ainda tá doendo. Eu falo assim, mas ainda precisam de um período para que o medicamento faça efeito. E aí tem outras pessoas que, pelo fato de usar muitos analgésicos, outras pessoas que são viciadas, né? Ele tem assim o analgésico muitas vezes tem que ser uma dose muito potente para fazer efeito. Então a gente tem esses complicadores também, tá? Mas a gente vai tratar a dor porque é um desconforto esperado muitas vezes no pós-operatório. As disritmias cardíacas, então, os pacientes podem ter um aumento da frequência cardíaca, ele pode ter uma bradicardia por causa dos medicamentos também. Então, é a disritmia, né? A ausência de ritmo. Então, precisa manter o paciente ali, no caso, com o monitoramento, fazer o controle dos sinais vitais, se houver necessidade, antes mesmo de completar o período ali de 15 minutos, né? Mas a gente vai ter um agravante, muitas vezes, que é a dor. Então, se o paciente está com dor, gente, vai verificar a frequência cardíaca, vai estar alterada, vai verificar a pressão arterial, vai estar alterada, a dor causa isso. O paciente é ansioso, ele vai estar mais ansioso, não se tratou antecipadamente, ou não fez um benzodiazepínico, alguma coisa assim, para deixar ele um pouco mais tranquilo, então vai ter aí, não é, a dor também, a disritmia também bastante frequente. Então, a gente vai avaliar, monitorar, ver qual que é o agravo que está desencadeando para possível tratamento, tá? Se for a dor, se for a ansiedade, então tudo isso para melhorar essa frequência cardíaca. A hipotensão arterial é muito frequente também, né? Ele vai ser devido aos anestésicos que foram utilizados, perda sanguínea durante a cirurgia e desidratação do paciente. Então, tudo isso também vai ser aí um achado frequente e que a gente vai tratar dependendo da condição do paciente. Então, a gente está fazendo o monitoramento dele, verificando tudo através da escala, e quando a gente vê que está tendo, né, a hipotensão e não há nenhum tipo de restrição, o paciente pode ter seus membros inferiores elevados, né, colocados em posição de Trendelenburg, e além dele estar também com acesso calibroso para possível reposição volêmica, porque se ele está com hipotensão por desidratação ou porque ele teve muita perda sanguínea, vai ter que repor, né? E também avaliar a incisão, ver se não está tendo sangramento, porque tudo isso também pode levar a uma hipotensão. Mas, se não tiver contraindicativo, uma das intervenções que nós podemos fazer é levar os membros inferiores para melhorar essa pressão arterial, tá? Outro desconforto também comum vai ser a hipertensão, que aí a hipertensão arterial, né, que vai ser devido a várias coisas, dor, a distensão vesical. Então, voltando lá, o paciente está com retenção urinária devido aos medicamentos que foram ali durante, medicamentos anestésicos e outros, né? E o paciente está com distensão vesical. Distensão vesical, gente, causa hipertensão. Então, a bexiga está distendida, ela está cheia de líquido, não está conseguindo urinar, ela vai causar o aumento da pressão arterial. Tanto é quando vocês estiverem aí na unidade básica, vocês vão ver que muitas das vezes, uma dos critérios que nós colocamos, né, para verificar a pressão arterial, quando vocês fizeram lá o C1, por exemplo, a gente tem eu não devo verificar a pressão do paciente, né? Que ele está no ambiente de unidade básica, tal, com a perna cruzada, se ele acabou de tomar café, fez atividade física. E outra coisa também, se ele estiver com a bexiga muito cheia. Então, a gente pede o paciente ao banheiro e muitas das vezes a pressão ela volta para os índices de normalidade. Então, o paciente ele pode ter hipertensão lá na sala de recuperação pós-anestésica devido aí à distensão vesical. A hipoxemia, né, hipotermia, tudo isso também, cirurgia cardiovascular e agentes anestésicos pode levar à hipertensão arterial. Então, os cuidados, além da gente fazer o acompanhamento desses índices, verificar aí a queixa da dor. Então, se eu faço a medicação para dor, esses índices vão melhorar. A retenção urinária, distensão vesical,
Se houver indicativo, vai fazer uma sondagem vesical de alívio, tentar estimular antes de fazer o invasivo. Não conseguiu? Então, a gente vai fazer uma sondagem. E verificar o balanço hídrico, quanto que saiu desse paciente, quanto que está entrando de líquido, tá? Outro desconforto também comum vai ser a hipoventilação, que ele pode, né, acontecer por causa da depressão do sistema nervoso central através dos medicamentos, né, da anestesia, da analgesia. Então, esses medicamentos deprimem, né, a função do sistema nervoso central, e isso pode estar dando ali também na sala outras complicadoras. Então, a gente vai fazer a escala de Aldrich, né, aliviar a dor e monitorar a frequência e o padrão respiratório. A hipotermia, como eu falei para vocês, que vão ser aí, né, a esses índices abaixo de 35 graus Celsius. E a gente pode ter ele como respostas autonômicas do próprio organismo, sendo endócrinos, né? Que não estão conseguindo gerar calor, né? Então, aquele ponto do nosso organismo, lá do nosso cérebro, que consegue fazer o equilíbrio da temperatura do nosso corpo, ele pode estar inibido por causa de medicamentos, né? Então, a gente precisa estar aquecendo esse paciente. Às vezes também fazer infusão aquecida, a gente morna um pouquinho o soro, né? Faz infusão de soro mesmo morninho, que aquilo ali também vai aquecendo o paciente. Retirar roupas molhadas, né? Às vezes do momento da operação. Controlar a temperatura e a saturação do oxigênio e usar se tiver alguma manta aquecida, né? Tem lugares que tem, e verificar todos os parâmetros e a perfusão desse paciente, a coloração periférica, tá? Se está chegando sangue nos membros inferiores, será que esse paciente teve uma obstrução de alguma artéria importante que não está indo sangue para as extremidades, por isso, né, por causa da hipotermia? Então, tudo também pode reverberar ali, tá? A gente tem também o inverso, que é a hipertermia. O paciente ele tem um processo infeccioso ou sepse, e isso vai aumentar a temperatura. Então, a gente não deve a gente fazer um controle rigoroso da temperatura, mas não usar mantas, deixar o paciente com o mínimo de roupa, né, que seja para proteger ali a sua pressas frias em regiões de grandes vasos, para que haja redução dessa temperatura, tá? E verificar como que está a oração, a perfusão periférica e administrar soluções em temperatura ambiente, né? E usar antibiótico e antitérmicos conforme a prescrição médica. Então, se era um achado que era realmente um quadro clínico que se esperava, o médico geralmente já deixa prescrito, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com a hipertermia maligna, que ela vai ser uma doença muscular hereditária, né, latente. Ela é muito grave, ela pode ser uma herança autossômica que vai se despertar aí quando a pessoa é exposta ao anestésico inalatório, né? Às vezes ele não sabia que tinha, mas foi exposto ao alotano, enflurano, isoflurano. Aí quando ele usou esses tipos de medicamento, desencadeou essa hipertermia maligna, que como ela se manifesta? O rosto fica muito vermelho, há uma transpiração excessiva, dor de cabeça, palidez, aumento da frequência cardíaca e respiratória, tontura, náuseas, câimbras, desmaio, entre outros. Então, essa hipertermia maligna é uma propensão que a pessoa tem, que a partir do momento que ela tem contato com esses fármacos, ela desencadeia. Ela não sabia até que foi a partir da exposição a esses fármacos que ela pode se desencadear. E ela é uma ocorrência que deve ser notificada, tá? E ela também leva a risco de morte, tá? Outra coisa também muito comum na RPA vai ser as náuseas e vômitos, né? 30% dos pacientes, pelo menos, vão ser aí, vão ter esses agravos. Geralmente, a gente, se não tiver contraindicação, a gente vai elevar o decúbito e administrar a medicação antiemética, tá?
e tá sempre acompanhando o paciente, a gente oferecer, porque eles ficam muito constrangidos, às vezes a gente pega uma cobarrinda lá, tá acompanhando ele nesse momento, né, que é esperado também por causa dos medicamentos. Soluço também pode ser por irritação do nervo frênico, a gente foi entubado, e aí vai aquecer o paciente também, o O2 também diminui. A distensão abdominal também, por exemplo, como nós vimos a colecistectomia por videolaparoscopia, insufla de CO2 o abdômen, né, ali, o peritônio. Então, a gente tem, às vezes, riscos desse paciente ficar ainda com esses o ar, né, o gás também ali, aumentando a circunferência abdominal. Então, também a gente tem que estar atento. Se ele estiver demorando muito, a recuperação da consciência também é um sintoma que pode acontecer. Tem gente que precisa de uma dose muito grande dos medicamentos lá na sala, e depois ele, para recuperar, leva um pouco mais de tempo. A questão da retenção urinária, como eu falei para vocês, se ele não foi sondado para a cirurgia, porque o médico queria controlar o débito urinário, ele pode a gente vai preservar a privacidade do paciente com biombo, oferecendo ali urinar, tal, e se não conseguir, o médico vai ter que prescrever lá, não é, o cateterismo vesical, né, para esvaziamento dessa bexiga, porque senão se ficar com a bexiga cheia vai complicar outros fatores, aí vai sentir dor, ele vai aumentar a pressão. E aí a gente tem também as complicações, né? Essas complicações já vão ser as alterações que são persistentes. Então, tem os achados que são conhecidos, esses desconfortos. E quando eu falo de complicação, é porque esse desconforto, ele, né, persistindo. E aí vai ter que ter uma avaliação mais criteriosa. Então, são relacionadas ao ato anestésico cirúrgico, de forma direta ou indireta, além das condições clínicas pré-operatórias do paciente, né? Ou doenças pré-existentes. Então, no pós-operatório imediato, os pacientes estão mais vulneráveis às complicações respiratórias, circulatórias e gastrointestinais, tá? E as complicações pulmonares mais recorrentes e respiratórias vai ser a telectasia. O que é a telectasia? Quando a gente tem nossos alvéolos, que é a porção mais distal do nosso sistema respiratório. Então, o ar entra pelas nossas vias aéreas, superiores, vai pela traqueia, brônquios, bronquíolos e vai lá nos alvéolos. Nos alvéolos pulmonares é onde acontecem as trocas gasosas, né? Entra o oxigênio e sai o CO2. E aí, o que é a telectasia? O alvéolo, ele tem uma complacência, né, gente? Ele é assim, o alvéolo, ele é uma esfera, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir a câmera aqui, porque eu só sei mostrar para... Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo que eu não estou aparecendo aqui? Estão me vendo, gente? Ah, tá aparecendo. Deixa eu ver aqui. Certo. Olha só, o alvéolo, tá? Só para aqui deixar para vocês. Ele né, uma estrutura que entra o gás, oxigênio, e ele tem uma complacência. Aqui a gente fala, ele expande, quando a gente inspira, ele expande, né? O oxigênio vai até lá, e aí depois quando a gente expira, mas ele não fecha, tá? O alvéolo. Ele tem uma complacência, uma elasticidade, então ele expande e volta, né? Expande e volta. Quando a atelectasia é porque é uma falência dessa complacência e há uma junção das paredes do alvéolo. Quando junta as paredes do alvéolo, que ele tá, né? Desde quando a gente nasceu, que a gente deu a primeira respirada, ele fica desse jeito. Isso a gente chama de atelectasia, tá? Juntou as paredes, então o alvéolo fica incompetente, ó, né? Que a gente tem aí, tá? Então, seriam aí uma das complicações respiratórias.
Obstrução de vias aéreas superiores, então, obstrução no caso, como eu falei para vocês, secreções que precisam ser aspiradas. A hipoventilação também, né, a gente tem uma redução, né, dessa funcionalidade dos pulmões. A apneia, que vai ali no momento a pessoa respira fundo, depois para. Então, a gente tem aí também sendo complicações que vão, ou ele tem uma parada respiratória mesmo, e aí depois a parada cardíaca que vai ter que ter aí a reanimação. Pneumotórax, gente, o que é pneumotórax? Nós temos, não é? Junto ao nosso pulmão, nós temos lá a parede, né, que a gente tem a pleura, né, ali do nosso pulmão, então a gente tem ali o ar, né, ali no caso, né, esse local que vai comprimindo, entra ar ali nessas estruturas e vai comprimindo o pulmão e não consegue respirar. Hemotórax é a presença, né, de sangue nessas estruturas, e a hemopneumotórax vai ser nos dois, tem ar e tem também sangue. Isso pode ser espontâneo ou devido aos medicamentos, tá? E a aspiração de conteúdo gástrico, por isso que o paciente tem que estar em jejum, mas vai que o paciente teve a cirurgia de emergência, não deu tempo de esvaziar o estômago, e aí sai conteúdo do estômago e vai para a traqueia e pulmões, causando também complicações respiratórias, tá? E isso é mais grave, né? Já vai ser uma complicação que vai demandar aí uma intervenção rápida. Então, a hipotensão, mesmo a gente fez a manobra, pôs o paciente em Trendelenburg, o paciente a gente colocou soro para ganhar volume, pegou um acesso calibroso, colocou soro, o paciente continua com a hipotensão arterial. Aí não quer dizer que alguma coisa, né, internamente não está fluindo bem. Isso é uma complicação. A hipertensão também, a bradicardia, a taquicardia, a isquemia do miocárdio também vai ser uma complicação, arritmia e disfunção diastólica. Então, pessoal, tudo isso a gente tem aí. Tem os desconfortos que são esperados e quando eles se mantêm sendo aumentados, passam a ser complicações, tá? Então, tudo isso aqui pode acontecer com o paciente dentro da RPA. E a gente sempre deixa carrinho já perto, então, se o paciente tem risco para essas complicações, então, tudo isso a gente já vai deixar lá, né, tudo no esquema para possíveis aí complicações. A hipertermia maligna, como eu falei para vocês, né, quando o paciente tem contato com essas medicações que são lá anestésicas, e ele tem uma propensão, e o bloqueio neuromuscular residual pós-operatório. Então, ele usou os bloqueadores lá musculares e não teve uma boa reversão. Então, tudo isso também podem ser complicadores. O paciente não movimenta os membros, o paciente não está conseguindo mexer perna, mesmo depois de algumas horas que já era esperado, e isso tudo vai chamar atenção, porque pode ter sido uma complicação, tá? Então, as ações de enfermagem devem ser pautadas nas prescrições do enfermeiro e anotadas no prontuário do paciente. Então, tudo isso, gente, que nós temos aí, vai ser a nossa atenção máxima dentro desses setores, tá bom? Então, assim, ficou dúvidas até aqui agora, ou algum comentário que vocês queiram fazer? Natália, eu fiquei um pouco perdida na explicação dos alvéolos que você falou. Ótimo, posso repetir, tá? Eu vou ver se eu acho uma imagem. Quem é que falou? Quem que falou que eu estava pegando o link Gabriela. aqui? A Gabriela Gabriela? falou. Tá. Gabi, eu vou ver se eu pego aqui uma imagenzinha para vocês, tá? Do alvéolo, que aí talvez fique mais fácil. É porque a gente tem
Aí eu coloco aqui, eu já projeto para vocês, só um minutinho. É que para abrir a internet, né, com o nosso Teams é uma maravilha, né? É só um pouquinho de paciência, tá? Oi, Natália. Oi! O Não suporte tô do Senac conseguindo abrir. comentou alguma coisa? Não, ainda não, tá? Caiu muito hoje? Nossa, hoje eu caí 16 vezes. Eu vou ter que reassistir a aula novamente, porque caí, voltava, muita coisa eu perdi. Tá certo, mas se você quiser falar aí que parte que você tá, a gente, ou que você, se quiser que eu repasse alguma parte, tá? Vocês me falam também. Eu vou falar dessa parte do alvéolo, tá? Só um minutinho. Eu tô tentando ver se eu abro a internet também, mas eu acho que aqui também não seria do fator. Eu vou abrir a câmera mesmo e vou Quando tentar. eu tava no celular, quando eu estava usando o Teams no celular, também tava caindo. Aí eu tive que vir pro computador, usar no computador, porque no celular tava caindo muito. Eu acho que eu caí Pode ser. tanto que é só. Aí eu tive que usar o computador. Aí o computador parou de cair. Tá certo. Então, assim, eu tô aguardando, tá, Solange? Agora, voltando aqui, a questão dos alvéolos. Deixa eu explicar sem a foto. É porque se eu vou procurar agora, demora um pouquinho. Talvez depois vocês verem o vídeo, aí eu vou procurar e aí eu mostro a figura, tá? É assim. Quando a gente, nós temos o nosso sistema respiratório, não é isso? Tá? Então, aqui entra o ar, né? Vem pela traqueia. Então, no próximo segmento que nós temos são os brônquios. Depois vai ficando mais fininho lá dentro do pulmão, né? Os bronquíolos. E na ponta do bronquíolo tem a unidade que é o alvéolo. Então, aqui é o bronquíolo, aí é o alvéolo. Esse alvéolo, ele quando a gente nasce, que a gente estava lá dentro do ambiente intrauterino. Lembra que a gente dá a primeira tem o líquido surfactante aqui dentro? Esse alvéolo ele não funcionava, porque a respiração era feita através, né, das trocas gasosas lá, tudo pela placenta, tal. Mas quando a gente vem ao mundo, a gente respira e o alvéolo, na primeira respirada, ele vai abrir, né? Vamos dizer que ele é uma estrutura assim, que ele é abertinho. E aqui dentro tem um líquido chamado surfactante, que é justamente, ele tem uma elasticidade quando a gente inspira e ele volta com a parede, né? Então eu inspiro, aí ele volta. E esse surfactante, que é o líquido que tem dentro, ele impede que haja o colabamento, a junção dessas paredes. Se o alvéolo juntar as paredes, ele deixa de funcionar. Então, aqui dentro, quando o ar entra, tem vários vasos, né? Aqui sanguíneos, que vai trazer o sangue venoso, e aí o gás tem uma permeabilidade, entra para cá, o gás carbônico que sai lá das células e vai entrar o oxigênio, então o sangue vem, faz a troca gasosa, ele deixa o CO2 aqui e o gás o oxigênio passa e aí vai para esse, que aí no caso vão ser as arteríolas, artérias, né? Que é aquela pequena circulação. Lembra quando o sangue sai lá do coração, cheio de gás carbônico que veio, né, de todo o corpo, vai para o pulmão. Então esse sangue ele passa perto desses alvéolos e é lá que acontece a hematose, que é a troca gasosa, tá? Então, o alvéolo, ele é a porção mais distal do nosso sistema respiratório. Então, ele tem essa complacência. Então, quando é a atelectasia, há uma disfunção, e aí ele junta as paredes e não funciona. Então, são muitos alvéolos, tá? Então, é uma parte lá do pulmão que não vai estar funcionando. Deu para entender assim? Entendi, eu entendi. Então, o que não deixa acontecer isso é o líquido que você O tá líquido falando, né? Também. surfactante, então, ele não deixa, mas pode ter a telectasia por complicações da cirurgia, ou por medicações,
ou por questões mecânicas, entendeu? Tá? Mas eu tô falando assim, não acontece em nós a telectasia naturalmente, porque nós temos esse líquido, né? Que sempre mantém a paredezinha, ele bem lubrificado, então ele abre, ele tem a complacência que a gente fala, não tô achando outra palavra. É uma elasticidade que ele tem, então... Entendi. Eu inspiro, quando eu inspiro, mas ele não junta a parede, porque o líquido não deixa. Isso mesmo, surfactante. Compreendeu? E Compreendi, entendi. aí ele é a porção mais distal do sistema respiratório. Então, a telectasia é uma complicação aí do pós-operatório da via respiratória. Pode ser por diversos fatores, tá? Eu vou mandar aqui o link do vídeo. Vocês vejam se vocês conseguem assistir. Enquanto isso, eu vou procurar uma imagem para eu projetar para vocês, tá? Ele tem uns 15 minutos. E aí, se vocês não estiverem conseguindo, tá com problema de internet, vocês me chamam aqui no chat, tá? Eu vou parar de gravar agora. E aí, o vídeo vai ficar, o link já tem aqui no PowerPoint, então quem quiser acessar, tem como também, tá? Que eu vou deixar na nossa pastinha lá dentro da pasta da UC9, tá bom? Que hoje é a aula 10. Então, vou mandar o link aqui para você.